O dia em que nos divorciamos, meu ex-marido entregou um cartão bancário em minha mão. Eu estava com tanta raiva que nunca o usei. Então, um dia, entrei em um banco, verifiquei o saldo e paralisei no lugar. O dia em que Ethan Cole e eu encerramos oficialmente nosso casamento foi em uma manhã cinzenta e nublada, em uma sala pequena e estéril no cartório de Manhattan. As paredes pintadas de branco eram tão brilhantes que faziam minha cabeça parecer vazia no instante em que entrei. O ar era uma mistura de álcool antisséptico e o leve cheiro de poeira de papel velho. O aroma frio e impessoal familiar de um lugar que processava vidas humanas empapelada. Sentamos lado a lado com um espaço da largura de um punho entre nós. Aquele espaço antes era preenchido pelo calor da nossa respiração, um ombro para se apoiar, um conforto familiar. Agora parecia um desfiladeiro intransponível. Eu não olhei para ele e ele não olhou para mim. Sentamos com as costas eretas como dois estranhos que por acaso eram os próximos na mesma fila. Todo o processo foi inacreditavelmente rápido. Não houve discussões, nem arrependimentos persistentes, nem uma única palavra desnecessária. Éramos como parceiros de negócios cujo contrato havia expirado, ali para assinar os documentos finais de rescisão. Quando o funcionário deslizou as 2 cópias da sentença final de divórcio, carimbadas e assinadas pelo balcão, meu coração afundou. Estava acabado. 7 anos da minha juventude, um casamento que pensei que duraria a vida toda, agora estava resumido em uma única folha fina de papel. Peguei minha cópia. As pontas dos meus dedos estavam frias como gelo. Ethan pegou a dele. Do início ao fim, ele nunca olhou para mim. Seu perfil ainda era tão bonito quanto eu lembrava, mas havia uma sombra escura de barba por fazer em seu queixo, e a pele ao redor de seus olhos estava tensa de exaustão. Eu sabia que ele estava no meio de um projeto financeiro bilionário massivo. No grande esquema de sua agenda lotada, divorciar-se de mim era provavelmente apenas mais uma tarefa a ser riscada. Saímos do prédio um ligeiramente à frente do outro. O sol do meio-dia em Nova York batia na minha pele, mas parecia seco e áspero, não oferecendo calor. Justo quando eu estava prestes a virar em direção à estação de metrô, ouvi sua voz atrás de mim. Chloe. Parei, mas não me virei. Tive medo de que, se o fizesse, a casca frágil que eu havia construído meticulosamente ao meu redor durante toda a manhã se despedaçaria. Seus passos se aproximaram e então uma mão apareceu na minha frente. Em sua palma repousava um cartão bancário prateado. O que é isso? Eu finalmente me virei, meu olhar frio. Você passou por muita coisa, disse ele. Sua voz tão calma e firme como se estivesse discutindo o clima. Tem algum dinheiro aqui. Um acordo você poderia chamar assim. A senha é o seu aniversário. Cuide-se. A palavra acordo pareceu uma agulha enferrujada perfurando a parte mais macia do meu coração. Um acordo para quê? Pelas noites em que esperei por ele em nosso pequeno apartamento alugado nos primeiros anos? Pela vez em que tive uma febre alta e precisei pegar um táxi sozinha para um pronto-socorro para tomar soro? Ou pelo amor que se erodiu sob o peso de seu trabalho interminável e jantares com clientes? Uma onda de humilhação me atingiu, meu rosto queimando. Naquele momento, não me senti como a mulher que compartilhou a cama com ele por 7 anos. Senti-me como uma mulher sendo paga para encerrar um relacionamento. Eu não preciso disso. As palavras escaparam pelos meus dentes cerrados. Minha voz era tão fria que parecia estranha até para mim. Pegue, insistiu ele, empurrando o cartão para mais perto. Você vai precisar de dinheiro para encontrar um novo lugar, para comprar coisas. Não seja teimosa. Suas palavras poderiam soar como preocupação, mas aos meus ouvidos elas pingavam piedade, como se sem ele eu ficasse desamparada nesta cidade cara. Olhei para ele e soltei uma risada curta e sem humor. Você acha que eu não consigo sobreviver em Nova York sem você, Ethan? Não se preocupe, não vou morrer de fome. E mesmo que morresse, não tocaria em um único centavo do seu dinheiro. Com isso, arranquei o cartão da mão dele. Foi menos como aceitá-lo e mais como arrancá-lo à força. Então me virei e fui embora, quase correndo. Podia sentir o olhar dele nas minhas costas, mas nunca olhei para trás. O apartamento que encontrei era um estúdio pequeno em Astoria, no Queens. O cheiro de tinta nova e móveis baratos feitos em fábrica ainda ardia no meu nariz.
Era apenas um cômodo com uma pequena área de cozinha. Comparado ao nosso espaçoso apartamento em andar alto em Manhattan, com suas vistas panorâmicas do East River, era como o dia e a noite. Fiquei no meio do espaço vazio, segurando o cartão bancário, suas bordas afiadas cravando-se dolorosamente na palma da minha mão. O que é isso? Uma indenização? Esse pedaço de plástico frio é tudo o que recebo por 7 anos da minha vida? Quanto mais eu pensava nisso, mais irritada e miserável ficava. Entrei furiosa na área do quarto, abri a gaveta inferior da cômoda e joguei o cartão no fundo escuro com toda a minha força, como se estivesse descartando um pedaço de lixo que me causava nojo. Eu, Chloe Davis, jurei a mim mesma que nunca, jamais tocaria no dinheiro daquele cartão. Eu vou te mostrar, prometi silenciosamente, fechando a gaveta com força. Não vou apenas sobreviver sem você, eu vou prosperar. O cartão e meu casamento fracassado foram enterrados na escuridão, deixados para serem cobertos pela poeira do tempo. Eu não tinha ideia, então, que 2 anos depois aquele mesmo cartão nos reconectaria de uma forma que nenhum de nós jamais poderia ter previsto. Após o divórcio, comecei minha vida sozinha em Nova York para valer. Não havia ninguém para me cutucar para ir para a cama. Nenhum jantar tarde da noite para preparar para um marido que voltava para casa. Nenhum som familiar de uma chave na fechadura no meio da noite. Na primeira noite naquele pequeno estúdio, deitei com os olhos bem abertos, encarando o teto, ouvindo a batida distinta do meu próprio coração. Não era solidão por sentir falta dele, mas de um vazio profundo, um vácuo tão vasto que eu não tinha ideia de como preenchê-lo. Na manhã seguinte acordei cedo. Recusei-me a me permitir ser fraca. Eu tinha escolhido ir embora com a cabeça erguida e não me permitiria me afogar na tristeza. Eu me joguei no meu trabalho como uma máquina de dar corda. No escritório, processei papelada por dias a fio, impulsionei projetos e participei de reuniões consecutivas. Quando chegava em casa à noite, limpava tudo, lavava roupa, aprendia a cozinhar refeições simples e abria meu laptop para cursos online para aprimorar minhas habilidades profissionais. Não me dei um único minuto para pensar em Ethan. Nos meus momentos de maior exaustão, a lembrança do cartão do banco guardado no fundo daquela gaveta surgia. Cada vez eu me esforçava mais. Eu tinha que ser mais forte. Recusei-me a olhar para trás e não me permitiria fazer isso. Naquele primeiro mês, tive que aprender a trocar uma lâmpada, desentupir um ralo e carregar um fardo de 20 quilos de água mineral por 3 lances de escada. Meus ombros e mãos doíam, mas eu não chorei. Apenas ri e disse a mim mesma: veja, você consegue fazer tudo sem um homem. Nos fins de semana, em vez de ficar trancada no meu quarto sempre que ele costumava viajar a negócios, inscrevi-me em uma aula de yoga perto do meu apartamento. À noite, eu pedalava até o Gantry Plaza State Park para respirar o ar puro, observando as pessoas passearem com seus cães e casais rirem juntos. Às vezes uma pontada de tristeza me atingia, mas eu rapidamente desviava o olhar. 1 mês, 2 meses, depois meio ano se passou. A ferida no meu coração não desapareceu, mas lentamente começou a formar uma cicatriz. Eu não estremecia mais quando alguém chamava meu nome em um tom semelhante ao dele. Parei de checar o telefone subconscientemente à meia-noite. Eu estava me acostumando a ficar sozinha. Aquele primeiro ano foi o mais difícil da minha vida. Perdi uma quantidade perceptível de peso, mas meus olhos ficaram mais brilhantes, mais determinados. Vivi com extrema parcimônia, acompanhando meticulosamente cada despesa. Não era pelo dinheiro em si, era sobre construir uma sensação de segurança. Em uma cidade como Nova York, estar sem dinheiro significava que você não tinha nem o direito de ser fraca. Minha melhor amiga Mia se preocupava comigo. Chloe, não se cobre tanto. Quer que eu te apresente alguém? Eu apenas sorria e balançava a cabeça. Não, obrigada. Estou ocupada demais ganhando dinheiro agora. Homens são apenas uma distração. Mia suspirava. Você sempre foi tão teimosa. Eu sabia que ela se importava, mas não queria mais ninguém na minha vida naquele momento. Eu precisava de tempo para me firmar sobre meus próprios pés, sem me apoiar em ninguém. No final daquele ano, recebi uma avaliação de desempenho excepcional no trabalho.
Meu supervisor direto me chamou em seu escritório e me promoveu a assistente de gerente de projetos. Meu salário aumentou quase 50%. Segurando aquele primeiro novo contra-cheque pela primeira vez, senti um verdadeiro orgulho de mim mesma. Foi uma conquista que conquistei através dos meus próprios esforços, não por estar ao lado de outra pessoa. Usei parte das minhas economias para comprar mais móveis para o meu pequeno estúdio. Um sofá cinza, uma luminária de chão que emitia um brilho amarelo quente e alguns pequenos vasos de plantas. Até adotei um gatinho que chamei de Cloud. Todas as noites, chegar em casa e encontrar Cloud enrolado no sofá fazia o lugar parecer um pouco mais acolhedor. Minha vida estava gradualmente voltando aos trilhos. Estava calma, estável e completamente desprovida de Ethan. Evitei deliberadamente qualquer notícia sobre ele. Nunca perguntei a nossos amigos em comum e nunca o procurei nas redes sociais. Éramos, eu dizia a mim mesma, duas linhas paralelas que uma vez se cruzaram, mas que agora estavam destinadas a se afastar para sempre. O cartão do banco jazia na gaveta, acumulando poeira. Eu quase tinha esquecido que ele existia. Ao entrar no meu segundo ano de independência, minha carreira floresceu. Eu estava gerenciando minha própria equipe. A pressão era imensa, mas as oportunidades também. Eu estava tão ocupada que na maioria das noites chegava em casa e desabava na cama. Em uma rara noite tranquila, eu segurava Cloud e assistia a um filme antigo, ou me servia de uma taça de vinho barato e saboreava a paz. Achei que minha vida seria assim de agora em diante. Eu não precisava de amor. Eu só precisava ser forte o suficiente. Então, em uma tarde chuvosa, durante uma reunião, meu telefone começou a vibrar incessantemente. Era meu pai. Meu coração disparou. Ele quase nunca me ligava durante o horário de trabalho. Alô, pai? A voz do outro lado da linha chamou. Chloe. Ele tremia. É a sua mãe. Ela desmaiou. Estamos na emergência do Mount Si. Um estrondo preencheu meus ouvidos e não consegui ouvir mais nada do que ele disse depois disso. Tudo o que eu sabia era que me levantei da cadeira num salto, pedi licença e saí correndo sob a chuva torrencial. Naquele momento, percebi que não importa o quanto eu fingisse ser forte, havia certas coisas que eu jamais conseguiria enfrentar sozinha. Saí do prédio do escritório em direção à tarde cinzenta. Era o auge da temporada de chuvas de verão em Nova York, e o céu escurecera em um instante, desabando em um temporal que parecia decidido a engolir tudo. Fiquei na calçada frenética, tentando sinalizar para um táxi. Minha blusa estava encharcada, colada à pele, e meu cabelo estava um caos. Mas eu não me importava com a minha aparência. Havia apenas um pensamento em minha mente: chegar ao hospital agora. Dentro do táxi, minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o telefone. Liguei de volta para o meu pai com a voz embargada. Pai, como ela está? O que os médicos estão dizendo? Eles estão fazendo exames agora, disse ele, com a voz sufocada pela emoção. Apenas venha para cá, querida. Ela continua inconsciente. Senti meu peito como se estivesse sendo esmagado por um punho de ferro. Olhei pela janela enquanto as ruas familiares passavam borradas pela chuva. Aquela cidade imensa tinha se tornado, de repente, um lugar estranho e aterrorizante. Eu achava que era forte o suficiente para lidar com qualquer coisa, mas estava aprendendo que alguns medos nos tornam completamente impotentes. O Mount Si estava caótico. Pacientes e suas famílias se aglomeravam em uma mistura confusa de choro, ligações em voz baixa e o ranger frenético de sapatos no linóleo molhado. Corri pelo corredor com o coração disparado. Então ouvi meu pai encolhido em uma cadeira de plástico do lado de fora da emergência. Pai, chamei, com a voz que mal passava de um sussurro. Ele olhou para cima. Em apenas algumas horas, parecia que mais fios brancos haviam surgido em seu cabelo. Ele se levantou e apertou minha mão com força. Você está aqui. Ela disse que a cabeça doía terrivelmente e então caiu. A voz dele falhou. O médico acha que pode ser uma hemorragia cerebral. As palavras me atingiram com força física. Recuei, precisando me apoiar na parede para continuar de pé. Uma hemorragia cerebral? Meu pai, com os olhos vermelhos, assentiu. Estão fazendo uma tomografia, mas disseram que não parece bom. Esperamos sentados nas cadeiras frias do lado de fora das portas da emergência. Cada minuto parecia uma hora.
Fiquei encarando as portas fechadas, com a mente inundada de memórias da minha mãe, uma mulher que dedicara toda a sua vida à família, sempre me dizendo para não me preocupar com ela, para apenas viver bem. E agora ela estava ali, atrás daquelas portas. Sua vida por um fio. Cerca de 30 minutos depois, um médico apareceu. Sua expressão era grave, a voz firme. Família de Sarah Davis. Meu pai e eu nos levantamos num salto. Somos nós. O médico olhou para um prontuário em sua mão. Sua mãe sofreu uma hemorragia cerebral extensa. O estado dela é crítico. Precisamos realizar a cirurgia o mais rápido possível para remover o hematoma. Se não o fizermos, pode ser fatal. Senti o sangue fugir do meu rosto. Quais são as chances de sucesso, doutor? Cerca de 70%. No entanto, o custo será significativo, incluindo a cirurgia, a internação na UTI e os cuidados pós-operatórios. Vocês precisarão estar preparados para algo em torno de $80 mil. $80 mil. O número me atingiu como um martelo. Minhas pernas perderam as forças. Meu pai gaguejou. Doutor, existe alguma maneira de reduzir esse valor? O médico balançou a cabeça. Essa é uma estimativa conservadora. Não temos muito tempo, então vocês precisarão tomar uma decisão rapidamente. Com isso, ele se virou e saiu. Fiquei ali, paralisada. Para uma família normal como a nossa, $80 mil era uma fortuna. Abri rapidamente meu aplicativo de banco e verifiquei minhas economias. Depois de 2 anos trabalhando sem parar, eu tinha conseguido guardar cerca de $25 mil. Mostrei o celular para o meu pai. Isso é tudo o que eu tenho. Ele suspirou, tirando uma caderneta de poupança gasta do bolso. Temos cerca de $6 mil em casa. Estávamos guardando para um dia difícil. Só nunca pensei que seria isso. Juntos tínhamos $31 mil, menos da metade do que precisávamos. Um aperto sufocante dominou meu peito. O tempo era a vida da minha mãe, e nós não tínhamos o dinheiro. Sem pensar 2 vezes, peguei meu telefone e comecei a ligar para todos de quem conseguia me lembrar. Amigos, colegas, parentes distantes. Oi, Mia. Sou eu. Estou em uma situação terrível. Preciso de dinheiro emprestado. Minha mãe precisa de uma cirurgia de emergência. Qualquer coisa que você puder oferecer ajudaria. Mia ficou em silêncio por alguns segundos. Oh, Chloe, eu consigo juntar $2 mil. Vou transferir para você agora mesmo. Minha garganta apertou. Obrigada. Muito obrigada. Liguei imediatamente para outro amigo. Mark. Oi, é a Chloe. Algo urgente aconteceu. Estava me perguntando se poderia me emprestar $1 mil por um tempo. Posso fazer um documento formal de dívida. Ele hesitou. Chloe, acabei de comprar um carro novo, então o dinheiro está curto. Você conseguiria se virar com 500? Sim, claro. Obrigada, Mark. Ligação após ligação. Um pedido humilhante após o outro. Eu nunca tinha me sentido tão pequena. Algumas pessoas ajudaram, outras se desculparam e recusaram. Eu não culpava nenhuma delas. Sabia que dinheiro nunca era algo fácil. Depois de quase 2 horas, consegui arrecadar mais $12 mil. No total, tínhamos cerca de $43 mil, mas ainda faltavam quase 40 mil. Uma enfermeira saiu novamente e perguntou se já tínhamos tomado uma decisão, pois precisavam levar a paciente para o centro cirúrgico. Meu pai apertou meu braço com a voz trêmula. Chloe, e se apenas pedirmos para eles fazerem a cirurgia primeiro? Digamos que daremos um jeito no restante do dinheiro depois. Olhei para as portas da emergência com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sabia que hospitais não funcionavam assim. Sem o pagamento, eles não prosseguiriam. Recuei e desabei em uma cadeira com a mente um caos. Eu me odiava. Odiava não ter economizado mais. Ter pensado que apenas sobreviver era o suficiente. Se algo acontecesse com minha mãe, eu nunca me perdoaria. Naquele momento de desespero absoluto, uma imagem passou pela minha mente. A gaveta escura no meu pequeno apartamento e o cartão bancário prateado. Sentei-me ereta com o coração disparado e imediatamente balancei a cabeça. De jeito nenhum. Fiz um juramento. Aquele era o dinheiro de Ethan. Usá-lo seria admitir que eu estava errada, que eu precisava dele. Meu orgulho e tudo o que construí nos últimos 2 anos desmoronariam. Mas então olhei para meu pai. Ele estava curvado, com as mãos entrelaçadas, olhando desesperadamente para as portas da sala de cirurgia. Além daquelas portas estava minha mãe, lutando pela vida a cada segundo. Orgulho, dignidade, autorrespeito,
O que tudo isso importava agora? Fechei os olhos, sentindo as lágrimas caírem sobre as costas da minha mão. Chloe, você pode suportar qualquer dor, mas não tem o direito de apostar com a vida da sua mãe. Levantei-me rapidamente. Pai, vou para casa rapidinho. Acho que tenho um jeito. Fique aqui com a mamãe e me ligue se algo mudar. Meu pai segurou minha mão e pediu para eu ter cuidado. Saí apressada do hospital com uma tempestade rugindo dentro de mim. Sabia que ao dar esse passo, nada seria igual. Mas se não o fizesse, viveria com arrependimento pelo resto da vida. Deixei o hospital em transe. A chuva havia parado, deixando poças que refletiam o brilho amarelo dos postes. A cidade ainda estava agitada, com carros passando sem parar, mas aos meus olhos tudo estava embaçado, como um filme riscado. No banco de trás do táxi, cerrei os punhos, tentando não soluçar. Achei que fosse forte. Por 2 anos fui independente e autossuficiente, sem nunca pedir nada ou olhar para trás. Tinha orgulho disso. Mas em uma única tarde, todo esse orgulho foi empurrado para a beira de um abismo. Diante da vida da minha mãe, eu não tinha outra escolha. O táxi parou em frente ao antigo prédio onde eu morava. Paguei o motorista e subi as escadas correndo. Cada degrau parecia 2 vezes mais pesado que o normal. Meu coração batia violentamente. Não sabia se era de exaustão ou medo. Abri a porta do apartamento e o cheiro familiar da minha vida simples me envolveu, mas já não parecia um refúgio seguro. O quarto estava silencioso. Claude, que estava encolhida no sofá, levantou a cabeça e soltou um pequeno miado. Não parei para acariciá-la como de costume. Caminhei direto para o quarto e parei diante da cômoda, na última gaveta, aquela que não abria há 2 anos. Abaixei-me e coloquei a mão no puxador. Com um movimento, tudo mudaria. Fiquei ali por muito tempo, tanto que minha mão começou a tremer. Em minha mente, minha própria voz daquele dia ecoava com uma clareza cruel. Eu, Chloe Davis, nunca, jamais tocarei no dinheiro daquele cartão. O juramento voltou para me dar um tapa na cara. Soltei uma risada amarga e vazia. Parece que não importa o quão forte uma pessoa seja, ninguém consegue ser mais forte que o destino. Puxei a gaveta com força. O cartão bancário estava lá, silencioso em um canto escuro, coberto por uma fina camada de poeira. Por 2 anos ele ficou ali parado, como se esperasse por este exato momento. Peguei-o e uma sensação fria espalhou-se da ponta dos meus dedos até o coração. Já não era um símbolo de humilhação, naquele momento era uma tábua de salvação. Desabei na cama e cobri o rosto com as mãos. Lágrimas escorriam pelos meus dedos, encharcando as palmas. Não sabia se chorava pela minha mãe, por mim mesma ou por Ethan. Talvez fosse por tudo isso. Você não está perdendo, Chloe. Eu disse a mim mesma, cada palavra como um prego martelado em minha determinação. Você não está admitindo a derrota. Está pegando emprestado e vai devolver. O dobro, o triplo, o que for necessário, contanto que mamãe sobreviva. Levantei-me rápido, troquei de roupa e guardei o cartão na carteira. Antes de sair, olhei uma última vez para o quarto. Aquele pequeno apartamento vira uma mulher derrotada se recuperar lentamente, e agora a via baixar a cabeça pela primeira vez em 2 anos. O caixa eletrônico do banco ficava logo na esquina. Era tarde e o saguão estava bem iluminado. Entrei na fila com o coração ardendo de impaciência. A mulher à minha frente fazia um saque com movimentos lentos. Suprimi o impulso de dizer para ela se apressar. Quando chegou minha vez, dei um passo à frente. Minha mão segurando o cartão tremia tanto que quase o deixei cair. Respirei fundo e o inseri na fenda. A tela se acendeu, solicitando a senha. Meu aniversário. Uma data de que ele um dia se lembrava tão bem. O dia em que ele enviaria um presente, não importava quão ocupado estivesse. Quando estávamos apaixonados, eu via isso como algo garantido. Após o divórcio, a lembrança era apenas amarga. Levantei a mão, hesitei por um segundo e digitei os números. Cada bip soava como uma batida de tambor contra meu coração. Senha aceita. Engoli em seco. Várias opções apareceram na tela. Saque em dinheiro, transferência, consulta de saldo. Eu precisava saber. Tinha que ver quanto havia ali. Eu não podia simplesmente retirar dinheiro às cegas como uma ladra. Com o dedo trêmulo, apertei consulta de saldo. A tela carregou por alguns segundos. Aquela espera curta pareceu uma eternidade. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que a pessoa atrás de mim conseguia ouvir. E então os números apareceram. Congelei no lugar. Pisquei e pisquei novamente. Inclinei-me para mais perto da tela, lendo os dígitos 1 a 1, da esquerda para a direita.
Não eram dezenas de milhares de dólares, eram centenas de milhares. O saldo da conta estava além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Isso é impossível. Recuei um passo, meu coração acelerado descontroladamente. Achei que estivesse vendo coisas. 2 anos atrás ele disse que era um acordo. Eu presumi que seriam no máximo algumas dezenas de milhares. Mas esse valor não fazia sentido. Não importa o sucesso que Ethan tivesse, não havia razão para ele me dar tanto dinheiro em um divórcio. Seria um erro do banco? Eu estava usando o cartão errado? Ejetei rapidamente o cartão e verifiquei o nome do banco e os números novamente. Era o correto, aquele que ele me dera no dia do nosso divórcio. Não me atrevi a sacar dinheiro nenhum. Uma profunda sensação de inquietude tomou conta de mim. Eu precisava de clareza. Virei-me e caminhei direto para o saguão principal do banco. Estava quase na hora de fechar, mas peguei uma senha e sentei-me para esperar, agarrando minha bolsa. O número da tela do caixa eletrônico continuava se repetindo em minha mente, fazendo meu peito apertar a cada vez. Quando meu número foi chamado, fui até o guichê e entreguei o cartão e meu documento de identidade à atendente. Gostaria de confirmar o saldo deste cartão e preciso de uma impressão do histórico completo de transações dos últimos 2 anos. A jovem olhou para mim um pouco surpresa. 2 anos? É muito tempo. Tem certeza? Sim, tenho certeza. Ela assentiu e começou a digitar em seu computador. O estalo rítmico do teclado só me deixou mais nervosa. A impressora ao fundo ganhou vida, cuspindo folhas de papel brancas uma após a outra. Uma página, depois 2, depois 3. À medida que a pilha de papel crescia, meu coração começava a latejar. Tive a sensação de que algo me esperava naquelas páginas. Uma verdade que eu nunca havia considerado. Uma verdade que estava prestes a mudar tudo. A atendente organizou os papéis e os passou para mim pela fenda. Aqui está, senhora. O saldo atual é. Ela leu exatamente o mesmo número que eu vira no caixa eletrônico. Quase não ouvi o resto. Meus ouvidos uniam. Peguei a pilha de extratos, minhas mãos tremendo tanto que os papéis rustlavam. Afastei-me para o lado e sentei-me em uma cadeira de espera, respirando fundo algumas vezes para me acalmar. Então, abri a primeira página. A primeira transação, a data era 2 dias após nosso divórcio. Depósito de $200.000. A linha de observação estava em branco. Soltei um pequeno suspiro de alívio. Pelo menos essa parte fazia sentido. Este deve ter sido o acordo que ele mencionou. Mas foi a linha seguinte que me fez parar. No dia 15 do mês seguinte, depósito de $3.000, observação. Despesas de subsistência. Meu coração parou. Folheei a página seguinte e a próxima. Todos os meses, no dia 15, como um relógio, $3.000 para despesas de subsistência. Durante 2 anos, sem faltar um único mês, senti meu corpo enrijecer. Eu não conseguia acreditar no que via. Um nó se formou em minha garganta. Continuei virando as páginas, minhas mãos tremendo mais violentamente agora. Além dos depósitos regulares, havia outros. Dezembro do ano passado. Observação, para um casaco mais quente. Está ficando frio. Meu aniversário. Observação, feliz aniversário. Natal. Observação, dinheiro de Natal. Cada frase curta parecia uma lâmina, ao mesmo tempo dolorosa e calorosa. Senti como se não conseguisse respirar. Durante 2 anos, enquanto eu me sentia tão orgulhosa por sobreviver sem ele, ele estivera do outro lado da cidade, enviando-me dinheiro constantemente, em silêncio, calmamente. Sentada no movimentado saguão do banco, deixei minhas lágrimas caírem sobre o histórico de transações. Eu o tinha interpretado mal. Durante 2 anos inteiros eu o tinha compreendido completa e absolutamente mal. Fiquei imóvel naquela cadeira do banco por muito tempo, alheia às pessoas que entravam e saíam, a voz automatizada chamando números. Em minhas mãos eu segurava a pilha de papéis, a tinta ainda fresca. Eram finos, mas pareciam pesados como pedra. Cada breve observação, cada número nítido, não era apenas dinheiro. Era o tempo, era a persistência. Era uma emoção que havia sido cuidadosamente guardada e preservada por 2 anos. Por 2 anos eu vivi de orgulho. Por 2 anos ele viveu em silêncio. Eu pensei que aquele cartão de banco fosse uma humilhação, mas era a única maneira que ele conhecia de permanecer ao meu lado depois que eu lhe dei as costas e fui embora. Sem ligações,
sem mensagens, sem interrupções, apenas enviando dinheiro com a regularidade da respiração, como se ao fazer isso ele me oferecesse uma rede de segurança, mesmo que eu nunca soubesse que ela estava lá. Minha garganta doeu. Eu me senti tão tola, tão pateticamente ingênua. Eu criei uma narrativa sobre ele na minha cabeça e acreditei nela por 2 anos. A verdade, enquanto isso, era mantida de forma silenciosa e tenaz dentro daqueles extratos bancários. Limpei minhas lágrimas, respirei fundo e guardei os extratos na bolsa. Não era hora de me culpar. Minha mãe estava esperando. Eu precisava de dinheiro e precisava agora. Voltei ao caixa. Preciso sacar $50.000 em espécie e, por favor, transfira o restante do saldo para esta conta no Hospital Mount Si. O caixa ficou um pouco surpreso com o valor alto, mas assentiu e deu início ao processo. Assinei os formulários com a mão trêmula, minha mente era um quadro em branco. Quando os maços de dinheiro foram colocados à minha frente, pareciam impossivelmente pesados. Cada nota era um pedido de desculpas que eu não havia feito, um mal-entendido de 2 anos. Saí do banco agarrando a sacola de dinheiro. Já estava completamente escuro, as luzes da rua brilhando. A cidade estava clara, como sempre, mas uma tempestade rugia em meu coração. Chamei um táxi, dei o endereço do hospital e me joguei no banco. Cobrindo o rosto com as mãos, deixei as lágrimas virem novamente, desta vez incontrolavelmente. Por minha mãe, por ele e por mim mesma. Meu telefone tocou na minha mão. Era meu pai. Chloe, os médicos estão ficando ansiosos. Você está voltando? Estou indo agora mesmo, pai. Não se preocupe. Depois de desligar, encarei a tela do celular. Meu dedo pairou sobre a lista de contatos. O nome dele, Ethan Cole, ainda estava lá. Um nome que eu tinha apagado e salvo novamente, salvo e apagado inúmeras vezes. Não nos falávamos há 2 anos. Eu não fazia ideia de como começar. Mas eu sabia que, se não ligasse para ele agora, me arrependeria. Apertei o botão de chamada. Cada toque se estendia por uma eternidade. Meu coração batia tão forte que doía. Eu estava apavorada que ele não atendesse, que tivesse mudado de número, que não quisesse mais ouvir minha voz. No 4º toque, a chamada foi atendida. Alô, a voz dele, baixa e um pouco rouca, tingida por um cansaço familiar. Com essa única palavra, minhas defesas desmoronaram. Tudo o que eu havia reprimido por 2 anos veio à tona. Sou eu? Houve um silêncio do outro lado por alguns segundos. Chloe. Ele disse meu nome suavemente, como se não pudesse acreditar que era eu. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Acabei de ir ao banco, consegui dizer. Vi o histórico de transações. O ar do outro lado ficou pesado. Pude ouvi-lo respirar fundo e devagar. Então você já sabe. Por que não me contou? Minha voz estava quebrada. Não era mais uma acusação, apenas dor. Por que você fez isso? Você tem ideia do que eu pensei durante 2 anos? Ele ficou em silêncio por muito tempo. Tanto que eu conseguia ouvir o bater frenético do meu próprio coração nos ouvidos. Sinto muito, ele finalmente disse 3 palavras simples, roucas, mas pesadas. Eu não sabia como te contar. Tive medo de que você recusasse. Tive medo de que você se machucasse. Só pensei que se enviasse o dinheiro todo mês, você teria algo em que se apoiar se algum dia precisasse. Nunca imaginei que seria assim. Eu desabei soluçando. Eu te entendi mal por 2 anos. Achei que fosse um insulto. Eu sou uma idiota. Não é culpa sua. A voz dele ficou mais baixa. É minha. Eu sempre estive acostumado a resolver tudo com dinheiro. Só quando te perdi percebi que algumas coisas não podem ser compradas. Segurei o telefone, respirando com dificuldade. Minha mãe, ela teve uma hemorragia cerebral. Está esperando pela cirurgia. Usei o dinheiro do cartão. Do outro lado, ele não hesitou nem por um segundo. Onde você está? A caminho do hospital. Envie sua localização. Estarei aí agora mesmo. Você não precisa vir. Chloe. Ele me interrompeu, sua voz firme. Não me deixe de fora. Não agora. Eu só quero ajudar. Mordi o lábio. Finalmente, assenti. Mesmo que ele não pudesse me ver, enviei. A ligação terminou. Encostei a cabeça na janela do carro, observando as luzes da rua passarem. Minha mente era uma confusão. Eu estava assustada, esperançosa e culpada, tudo ao mesmo tempo. Não tinha ideia do que aconteceria depois desta noite. Mas eu sabia que, pelo menos neste momento, eu não estava mais sozinha. Quando cheguei ao hospital, praticamente corri para o escritório de faturamento e paguei. O atendente confirmou o pagamento e assentiu. Tudo pronto. Vamos transferir a paciente para a sala de cirurgia imediatamente.
Soltei um suspiro que não percebi que estava segurando, minhas pernas quase cedendo. Meu pai olhou para mim com os olhos vermelhos. Você conseguiu o dinheiro? Sim. A mamãe pode fazer a cirurgia. Ele não fez mais perguntas. Algumas coisas não precisavam de explicação agora. Minha mãe foi levada para a cirurgia. Quando as portas se fecharam, elas nos separaram do mundo entre a vida e a morte. Eu me afundei em uma cadeira, entrelacei as mãos e orei. Fazia muito tempo que eu não me sentia tão pequena. Cerca de 30 minutos depois, Ethan apareceu no fim do corredor. Ele usava uma camisa social branca com a gravata frouxa, como se tivesse saído às pressas de uma reunião. Seus olhos percorreram o corredor e pararam em mim. Ele se aproximou com passos rápidos. Como ela está? Ele perguntou baixinho. Ela está em cirurgia. Ele assentiu, não disse mais nada e sentou-se ao meu lado. A distância entre nós era pequena o suficiente para que eu sentisse o calor que emanava dele. Ninguém falava, mas aquele silêncio não era frio como o do dia do nosso divórcio. Olhei para as portas do centro cirúrgico, as lágrimas rolando silenciosamente pelo meu rosto. Naquele momento de vida ou morte, eu entendi. Algumas pessoas, mesmo depois de partirem, nunca desaparecem verdadeiramente da sua vida. O corredor do lado de fora da sala de cirurgia era de um branco gritante, as luzes fluorescentes refletindo no piso frio de azulejos. O cheiro de desinfetante era forte, deixando minha garganta seca. Sentei-me com as costas eretas, minhas mãos apertadas uma na outra com tanta força que estavam dormentes. Meus olhos estavam fixos nas portas, como se encará-las por tempo suficiente fosse fazê-las abrir mais rápido. Ethan sentou-se ao meu lado. Seu ombro roçou levemente no meu, e eu podia sentir o ritmo constante e levemente pesado de sua respiração. Meu pai andou pelo corredor algumas vezes antes de parar na janela ao fundo, olhando para a noite chuvosa de Nova York. Ele não disse uma palavra, mas vi seus ombros tremerem levemente. Eu quis me levantar e abraçá-lo, mas minhas pernas pareciam coladas à cadeira. O tempo passava em um ritmo agonizante. Cada segundo era longo e pesado, como uma pedra sendo colocada no meu peito. Tentei respirar fundo, mas minha mente continuava vagando para memórias antigas, para todas as coisas que ele e eu perdemos durante nossos 7 anos de casamento. Ethan foi o primeiro a falar, com a voz baixa, como se tivesse medo de quebrar o silêncio frágil. Chloe, você comeu alguma coisa? Balancei a cabeça. Não, eu não consigo. Ele assentiu e não insistiu. Pouco tempo depois, ele se levantou e se afastou. Achei que ele fosse fazer uma ligação, mas ele voltou cerca de 10 minutos depois, com 2 copos de café quente de uma máquina de venda automática. Beba um pouco disso, disse ele, colocando um na minha frente. Vai ser uma noite longa. Olhei para a fina camada de espuma na superfície do café e depois olhei para ele. Obrigada. As 2 palavras eram simples, mas pareciam incrivelmente pesadas saindo da minha boca. Foi a primeira vez que o agradeci em 2 anos. Ele hesitou por um momento, depois deu um sorriso muito leve. Não foi nada. Voltamos ao silêncio. Mas desta vez não foi constrangedor. Era um espaço tranquilo, onde ambos precisávamos confrontar nossos próprios pensamentos. Como você tem passado? Perguntei de repente, minha voz soando estranha após 2 anos. Ele olhou para a frente com o olhar distante. O mesmo de sempre, trabalho, reuniões, noites até tarde. A única diferença era que o apartamento parecia mais vazio. Apertei meu copo de café. Você já se arrependeu? Arrependeu do quê? De se divorciar de mim. Ele se virou para me olhar. O olhar em seus olhos fez meu peito doer. Não havia culpa neles, apenas cansaço e sinceridade. Eu me arrependo de não ter sabido como segurar você. Não por causa do divórcio, mas por causa de tudo o que fiz de errado antes dele. Baixei a cabeça. Suas palavras pareciam tocar uma ferida antiga. Não a rasgou, mas latejou com uma dor surda. Eu também errei. Nunca te disse o que eu precisava. Eu apenas esperava que você soubesse. Ele suspirou. Eu sempre fui lento para entender. Só percebi depois que te perdi e então já era tarde demais. Eu não tinha mais nada a dizer. Havia muitas coisas não ditas entre nós. Muitos mal-entendidos acumulados ao longo dos anos. Mas esta noite, diante daquela porta de sala de cirurgia, tudo parecia trivial. Meu pai voltou e sentou-se na cadeira à nossa frente. Ele olhou para Ethan por um momento e depois falou. Obrigado, filho. Se não fosse por você. Ele parou de falar com a voz embargada pela emoção.
Ethan levantou-se e inclinou a cabeça respeitosamente. Não mencione isso, senhor. É o que eu deveria fazer. Observando-os, meu coração se acalmou um pouco. No passado, ele estava sempre tão ocupado, raramente comparecendo a reuniões familiares. Eu costumava me ressentir dele por ser tão distante. Mas agora, aqui estava ele, sem fazer cena, sem ser dramático, apenas mantendo-se firme silenciosamente. Por volta das 3 da manhã, as portas da sala de cirurgia ainda estavam fechadas. Eu estava tão cansada que minha cabeça girava, mas não ousava dormir. Cada vez que minhas pálpebras começavam a pesar, eu despertava assustada, com medo de perder algo importante. Ethan colocou a mão no meu ombro. Apoie-se em mim por um momento. Hesitei por alguns segundos, depois assenti. Eu me mexi e descansei a cabeça levemente em seu ombro. Era tão firme quanto eu me lembrava. E o perfume familiar de sua colônia fez meu coração falhar uma batida. Eu não chorei, apenas fechei os olhos, permitindo-me um momento de fraqueza. Não sei quanto tempo se passou. De repente ouvi passos apressados. Levantei-me num salto. O cirurgião saiu do centro cirúrgico retirando a máscara. Todos nos levantamos imediatamente. A cirurgia foi um sucesso por enquanto, ele disse. Ela passou pelo pior, mas precisará ficar sob observação rigorosa pelas próximas 48 horas. Um peso enorme saiu do meu peito. Minhas pernas fraquejaram e quase desabei. Ethan rapidamente me amparou. Segurei seu braço, lágrimas de alívio escorrendo pelo meu rosto. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Meu pai juntou as mãos com a voz trêmula. Obrigado, doutor. É um milagre. Minha mãe foi levada para a sala de recuperação. Eu a vi através da janela de vidro. Seu rosto estava pálido, mas seu peito subia e descia num ritmo constante. Levei a mão à boca e solucei. Ethan ficou atrás de mim, com a mão repousando silenciosamente em meu ombro. Conforme o amanhecer se aproximava, a chuva parou. Os primeiros raios de sol filtraram-se pela janela do corredor. Fracos, mas estranhamente quentes. Sentei-me na cadeira, sentindo uma onda de exaustão me invadir. Agora que a crise imediata havia passado, todas as emoções reprimidas começaram a vir à tona. Ethan sentou-se ao meu lado. Vá para casa descansar um pouco. Seu pai e eu ficaremos aqui. Balancei a cabeça. Quero ficar. Ele não insistiu, apenas assentiu. Sentamos em silêncio novamente, mas desta vez meu coração estava menos tenso. Parecia que durante aquela longa noite havíamos cruzado juntos alguma linha invisível. Se eu não tivesse te ligado naquele dia, perguntei bem baixinho. Você algum dia saberia? Ele me olhou, com um olhar profundo. Eu não saberia, mas teria continuado a enviar o dinheiro, até o dia em que você o usasse, ou até o dia em que eu não estivesse mais por perto para enviá-lo. Suas palavras fizeram meu coração doer. Olhei para ele. Tinha tanto que queria dizer, mas no fim, apenas uma coisa saiu. Você é um idiota. Ele sorriu. Um sorriso cansado, mas aliviado. É, eu sou. Olhamos um para o outro sem dizer mais nada. Depois de ouvir o médico dizer que minha mãe estava estável, senti como se todas as forças tivessem se esvaído do meu corpo. Sentei-me largada na cadeira de plástico do corredor com a mente vazia. Ethan cuidou da papelada, assinou formulários de consentimento e discutiu o plano de tratamento futuro com o médico. Ele resolveu tudo com uma eficiência silenciosa e calma, sem precisar de ajuda de ninguém. Observando suas costas enquanto ele se movia pelo hospital, uma estranha sensação de familiaridade me dominou. Era como anos atrás, quando ele era minha única âncora nesta cidade vasta. Meu pai foi comprar algumas coisas para minha mãe, seguindo as instruções da enfermeira. Isso deixou apenas Ethan e eu do lado de fora da sala de recuperação. A porta de vidro permanecia fechada, nos separando, mas apenas ver a respiração constante da minha mãe era o suficiente para acalmar meu coração. Beba um pouco de água. Ethan me entregou uma garrafa. Peguei e dei alguns goles. Minha garganta estava seca e a água gelada ajudou a clarear minha mente. Obrigada por tudo, eu disse com a voz muito suave, mas desta vez sem hesitação. Ele olhou para mim. Seus olhos mostraram um lampejo de surpresa antes de ele balançar a cabeça lentamente. Não me agradeça. Não fiz isso para ser agradecido. Mordi o lábio, mas não sei o que teria feito sem você. Ele não respondeu de imediato. Após um momento, disse que se não tivesse ligado, também não saberia sobre sua mãe.
mas que se tivessem lhe dado a chance, ele teria feito exatamente a mesma coisa. Desviei o rosto, meus olhos ardendo. Suas palavras eram calmas, mas feriam meu coração mais do que qualquer acusação poderia ter feito. Conforme a manhã avançava, o hospital ficava mais movimentado. Minha mãe ainda estava na unidade de recuperação e visitas não eram permitidas. Saí por um tempo para comprar algumas necessidades pessoais. Quando voltei, Ethan ainda estava lá, exatamente onde eu o havia deixado. Você não vai trabalhar? Perguntei. Tirei uma folga. Fiquei surpresa. Isso é mais importante do que meu projeto, ele disse simplesmente, sem nenhum traço de hesitação. Um pequeno tremor percorreu meu coração. Eu já o havia ressentido uma vez por sempre colocar o trabalho em primeiro lugar. Mas agora, ouvindo-o dizer isso, eu não sabia se me sentia feliz ou triste. À tarde, o médico nos permitiu visitar minha mãe por um curto período. Meu pai e eu vestimos os aventais e entramos no quarto. Minha mãe estava deitada na cama, parecendo visivelmente mais magra. Uma bandagem branca envolvia sua cabeça. Segurei sua mão. Estava frágil, mas ainda quente. Mãe, sou eu, sussurrei. Ela não respondeu, mas seus cílios tremeram. Fiquei tão radiante que minha garganta apertou. Meu pai estava ao lado dela, com lágrimas rolando pelas bochechas. Olhei para trás. Ethan estava parado do lado de fora da porta de vidro. Seu olhar me seguia, silencioso, mas cheio de preocupação. Depois de sair do quarto, encostei-me na parede e soltei um longo suspiro de alívio. Ethan aproximou-se. Ela está bem. Assenti. Sim, graças a você. Desta vez ele não discutiu. Apenas me olhou com os olhos suavizando. Sentamos e conversamos sobre coisas práticas como contas hospitalares, horários de cuidados e planos de tratamento de longo prazo. Quando Ethan disse que cobriria qualquer falta, eu imediatamente objetei. Não, eu vou te pagar de volta. Tudo. Ele me encarou sem traço de irritação ou divertimento. Chloe, este não é um momento para discutir isso, mas não quero me sentir eternamente em dívida com você. Ele silenciou por alguns segundos. Então tratemos como um empréstimo. Você me devolve quando puder. Não vou te pressionar. Eu o observei e finalmente assenti. Aquele era possivelmente o único consenso que eu conseguiria aceitar. Naquela tarde, meu pai foi para casa descansar um pouco. Fiquei no hospital e Ethan me trouxe uma embalagem com comida. Dei algumas garfadas e a deixei de lado. Estava exausta, mas não queria sair dali. Vá dormir um pouco, ele disse. Tenho medo de que algo aconteça. Eu estou aqui. Olhei para ele por um longo instante antes de finalmente fechar os olhos. Não sei por quanto tempo dormi, mas quando acordei já era noite. Um paletó estava sobre mim. Ethan estava sentado ao meu lado, focado em seu telefone. Você acordou, ele comentou. Sim. Puxei o paletó para mais perto, sentindo um calor familiar. Fazia tanto tempo. Chloe, ele pronunciou meu nome com a voz grave. Sei que este pode não ser o momento ideal para conversar sobre isso, mas não quero mais me manter em silêncio. Olhei para ele, sentindo meu coração acelerar. Pensei muito nos últimos 2 anos sobre os meus erros. Se eu pudesse fazer tudo de novo, não teria escolhido o silêncio. Não teria usado o dinheiro como um substituto para a atenção. Ele fez uma pausa, apenas permitindo que eu escutasse. Não sei dizer se mereço outra chance, mas quero deixar uma coisa clara. Nunca vi você como um fardo ou alguém que precisava de compensação. Eu apenas não sabia como te amar da maneira certa. Um nó se formou em minha garganta. Eu também errei. Nunca te dei a chance de se explicar. Escolhi partir e lidar com tudo sozinha. Olhamos um para o outro. Não havia mais espaço para culpa, nem para orgulho, apenas 2 pessoas que haviam passado pela dor tentando remendar velhas rachaduras. A voz da enfermeira soou no interfone, anunciando o fim do horário de visitas. Ficamos de pé. Ethan me olhou. Vá para casa descansar. Você trabalha amanhã. Tirei alguns dias de folga. Ele assentiu. Então deixe-me te levar. Hesitei, depois aceitei com a cabeça. No caminho para o estacionamento, caminhamos lado a lado. Não estávamos de mãos dadas, mas a distância entre nós parecia muito menor. No carro, olhei pela janela. A cidade à noite continuava barulhenta, as luzes brilhantes. Percebi de repente que algumas relações que eu julgava encerradas estavam, na verdade, apenas em pausa. E algumas pessoas que eu achava terem se afastado estavam apenas paradas silenciosamente, esperando que eu olhasse para trás. Quando o carro parou diante do meu prédio, virei-me para ele.
Ethan, sim. Obrigada por não ter ido embora. Ele esboçou um sorriso muito leve. Eu nunca fui a lugar nenhum. Aquelas palavras fizeram meu coração estremecer. Abri a porta do carro e saí, mas meu peito não parecia mais tão pesado quanto antes. Sabia que o caminho à frente seria longo e não necessariamente fácil, mas pelo menos eu não precisava mais percorrê-lo sozinha no escuro. Os dias seguintes se desenrolaram em um ritmo lento, porém tenso. Minha mãe continuava na UTI, com apenas alguns minutos de visita permitidos por dia. Meu pai e eu nos revezávamos no hospital. Ethan aparecia quase todos os dias. Às vezes chegava antes de mim, em outras ficava até tarde da noite. Ele não era de falar muito nem de demonstrações excessivas. Apenas fazia o que precisava ser feito silenciosamente, como se fosse sua responsabilidade natural. Pelas manhãs trazia café para o meu pai e verificava as contas do hospital. No almoço, trazia comida para mim, mesmo que eu insistisse que não estava com fome. À noite, quando eu estava no auge da exaustão, sentava-se ao meu lado, oferecendo um ombro silencioso para eu me apoiar. Sem perguntas, sem confortos verbais. Era aquele silêncio no tempo exato que me acalmava. Certa tarde, quando minha mãe estava um pouco mais lúcida, o médico permitiu que a visitássemos por mais tempo. Segurei a mão dela e contei pequenas histórias sobre meu gato, sobre como o trabalho estava indo bem. Ela me olhou, os olhos ainda cansados, mas um sorriso fraco tocou seus lábios. Ethan permaneceu quieto ao fundo. Quando olhei e nossos olhos se encontraram, ele desviou o olhar rapidamente, como se temesse que eu visse algo com clareza demais. Após sairmos do quarto, perguntei a ele: "O que você estava fazendo ali parado?" Ele respondeu com uma honestidade surpreendente: "Eu queria ver se você estava bem." Aquela resposta simples me deixou sem palavras. Percebi que ele sempre me colocara em primeiro lugar, à sua maneira. Era apenas que antes eu nunca tinha enxergado isso. Uma noite meu pai foi para casa descansar, deixando-me sozinha no corredor. Fiquei observando o movimento das pessoas. Ethan sentou ao meu lado e me entregou uma sacola de papel. "O que é isso?" "Abra." Dentro havia um par de chinelos macios e um xale fino. Imaginei que seus pés devessem estar doendo por ficar com esses sapatos o dia todo, ele disse. "E faz frio no hospital à noite." Fiquei atônita. O antigo Ethan jamais teria notado detalhes tão pequenos. Olhei para ele. "Você mudou." Ele deu um sorriso levemente autodepreciativo. "Estou aprendendo." "Aprendendo o quê?" "A demonstrar que me importo de uma forma que não te deixe desconfortável." Eu ri. Foi a primeira risada genuína e relaxada que tive em dias. O som ecoou pelo corredor vazio, um som pequeno, mas o suficiente para dissipar um pouco da escuridão no meu coração. Nas raras ocasiões em que tínhamos um tempo livre, conversávamos mais. Não eram os diálogos tensos do passado, mas sobre coisas do cotidiano. Ele falava do trabalho, da pressão de gerenciar um projeto enorme. Eu falava sobre meus primeiros dias morando sozinha, sobre aprender a consertar as coisas e sobre minha gata, Cloud. "Você é mais forte do que eu imaginava", ele disse em voz baixa. "Não é que eu seja forte, eu apenas não tive outra escolha." Ele assentiu. "Eu sei, mas eu gostaria de ter estado lá com você na época, em vez de deixar você enfrentar tudo sozinha." Eu não o culpava mais. Qualquer ressentimento que eu guardasse tinha sido desgastado pelo tempo e pelas circunstâncias. Tudo o que restava era uma sensação de arrependimento e uma pequena esperança de que as coisas pudessem ser diferentes de agora em diante. Uma semana depois, minha mãe foi transferida para uma ala comum. Seu estado se estabilizou gradualmente. O médico disse que ela precisaria de um longo período de recuperação, mas estava fora de perigo. Soltei um enorme suspiro de alívio. Parecia que eu estava acordando de um longo pesadelo. Naquela tarde, Ethan levou meu pai para casa. Ficamos apenas nós dois no hospital. Fiquei em uma pequena varanda sentindo o ar. As luzes da cidade começavam a piscar, refletindo-se no céu noturno opaco. Ele se aproximou e parou ao meu lado. "Tudo vai ficar bem." "Sim", respondi com a voz muito mais leve do que antes. "Chloe." Ele pronunciou meu nome lentamente. "Não posso fazer grandes promessas. Só quero pedir uma coisa." Eu me virei para olhá-lo. "Quando tudo isso passar, você poderia me dar a chance de estar ao seu lado? Não como seu ex-marido, mas como alguém que quer conhecer você tudo de novo."
Do começo. Meu coração começou a bater forte. Eu me perguntei se esse momento chegaria, mas agora que estava aqui, eu me sentia confusa. Não respondi de imediato. Precisava ser honesta comigo mesma. Não sei se estou pronta para recomeçar. Ele assentiu sem qualquer sinal de decepção. Eu entendo. Não vou te apressar. Eu só precisava saber que não estava sendo rejeitado desde o início. Olhei para ele por um longo tempo. Em seus olhos não havia mais a arrogância confiante de um homem de sucesso, mas uma paciência e sinceridade raras. De repente percebi que o homem diante de mim era muito diferente de quem ele era 2 anos atrás. Eu preciso de tempo, eu disse. Ele sorriu. Eu tenho tempo. Ficamos lado a lado em silêncio. Uma brisa suave passou, trazendo o cheiro familiar de antisséptico. Estranhamente senti uma sensação de paz. Sem mais medo, sem mais tensão. Apenas um calor suave que me fazia não querer mais afastá-lo. Naquela noite, quando cheguei em casa e abri a porta, Claude correu até mim, miando insistentemente. Eu me abaixei e a peguei no colo, acariciando seu pelo macio. O pequeno apartamento era o mesmo, mas a sensação de solidão não era mais tão pesada. Deitei na cama olhando para o teto, pensando em tudo o que havia acontecido. 2 anos atrás eu acreditava que ser forte significava não precisar de ninguém. Agora eu entendia algo diferente. Ser forte não significa rejeitar todo o cuidado. Às vezes é preciso tanta coragem quanto para deixar alguém entrar. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Ethan. Já chegou em casa? Sim, você deveria dormir um pouco. Estarei no hospital pela manhã. Encarei a mensagem dele e depois digitei uma resposta. Tudo bem, você também deveria descansar. Coloquei o telefone de lado com um leve sorriso nos lábios. Eu não sabia o que o futuro reservava ou se algum dia poderíamos realmente ficar juntos de novo. Mas pelo menos por agora, quando eu pensava na palavra nós, eu não tinha mais medo. Nos dias que se seguiram, minha vida lentamente se estabeleceu em um novo ritmo. Minha mãe foi para um quarto comum. Embora ainda fraca, ela estava mais alerta, capaz de manter conversas e comer um pouco de sopa. Meu pai ficava com ela à noite e eu assumia durante o dia. Ethan costumava passar por lá no final do dia, depois do trabalho. Ele nunca abusava da hospitalidade nem se intrometia. Simplesmente perguntava como as coisas estavam antes de sair silenciosamente. Era como se ele tivesse medo de se aproximar demais e me deixar desconfortável. Percebi que ele estava sendo incrivelmente cuidadoso. O antigo Ethan assertivo, que fazia as coisas sem perguntar porque achava que sabia o que era melhor para mim, tinha ido embora. Agora, cada pequena ação deixava muito espaço para eu escolher. Uma tarde, enquanto eu descascava uma maçã para minha mãe, ele entrou. Colocou uma cesta de frutas sobre a mesa, cumprimentou meu pai com um aceno e depois se virou para mim. Como sua mãe está hoje? Assenti. O médico disse que se ela continuar melhorando, poderá começar a fisioterapia em alguns dias. Isso é uma ótima notícia. Ele sorriu aliviado. Minha mãe olhou para ele com os olhos gentis. Você deve ser o Ethan. Sim, senhora. Olá. Ele fez uma pequena reverência, respeitosamente. Faz tempo. Obrigada por ajudar nossa família neste momento difícil. Ethan balançou a cabeça. É o que eu deveria fazer. Observando a cena, meu coração amoleceu. Algumas coisas que eu achava que pertenciam ao passado ainda podiam despertar emoções quando reapareciam. Mais tarde, naquela tarde, meu pai saiu para resolver algumas pendências, deixando apenas Ethan e eu no quarto. O ar estava silencioso, pontuado apenas pelo bip rítmico do monitor cardíaco. Ethan estava perto da janela, olhando para fora. Chloe, podemos conversar por um minuto? Deixei a faca de descascar de lado e assenti. Ele se virou e parou na minha frente com uma expressão séria. Eu disse que não te apressaria, ele começou. Mas não quero mais ficar em silêncio. Tenho medo de que, se continuar esperando, eu te perca de novo. Olhei para ele, meu coração batendo devagar, mas de forma muito clara. Não posso prometer que serei um homem perfeito, mas posso prometer que, de agora em diante, falarei com você sobre qualquer coisa que nos diga respeito. Serei claro, não vou presumir nada, não vou forçar. E não usarei o trabalho ou o dinheiro como substitutos para o cuidado. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Quero uma chance de te conhecer de novo adequadamente. Se você disser não, tudo bem. Eu aceitarei. Mas não quero me arrepender de não ter dito isso mais tarde. O quarto do hospital estava silencioso.
Eu conseguia ouvir meus próprios batimentos cardíacos. Nos últimos 2 anos, eu tinha me acostumado a me virar sozinha, a me proteger, a me isolar. Agora, diante da sua franqueza, aquelas paredes estavam tremendo. Não posso te prometer nada, eu disse lentamente. Preciso de tempo. Não quero voltar para você por emoção ou por causa do que aconteceu. Preciso ter certeza de que não repetiremos os mesmos erros. Ele assentiu. Eu entendo. Não preciso de uma promessa. Apenas uma chance de chegar um pouco mais perto. Não respondi imediatamente, mas também não recusei. E para Ethan, aquilo foi o suficiente. Naquela noite, ele me levou para casa. No caminho, conversamos sobre pequenas coisas. Como a fisioterapia da minha mãe deveria ser conduzida, como eu precisava organizar as coisas no trabalho, sobre minha gata, Cloud. Quando você arranjou uma gata? Logo depois que comecei a morar sozinha, ajudou com a solidão. Ele assentiu. Posso ir vê-la algum dia? Eu ri. Ela é bem exigente. Não gosta de qualquer um. Ele riu comigo. Então terei que me esforçar para isso. Aquelas conversas simples fizeram meu coração se sentir mais leve. Não havia mais grandes declarações ou promessas distantes, apenas planos comuns e pequenos. Alguns dias depois, minha mãe foi transferida para um centro de reabilitação. Tirei mais uma semana de folga do trabalho para ajudá-la a se instalar. Ethan continuava a visitar regularmente, mas sempre perguntava primeiro: é um bom momento para eu passar por aí? Se eu dissesse que estava cansada, ele apenas dizia: tudo bem, descanse um pouco. E não aparecia. Era um nível de respeito que ele nunca tinha demonstrado antes. Certa noite, recebi uma mensagem dele: se você tiver tempo este fim de semana, gostaria de te levar para comer. Não um encontro, apenas um jantar. Olhei para a tela por um longo tempo. As palavras apenas um jantar eram tão simples que eu sorri. Vou ver, respondi. Ele replicou instantaneamente: tudo bem, me avise quando estiver pronta. Coloquei o telefone de lado e me encostei na cadeira. Percebi que ele estava fazendo uma coisa certa que nunca tinha feito antes. Ele estava me dando uma escolha, sem me forçar, sem esperar em silêncio, apenas parado ali, claro e paciente. A presença dele estava se tornando parte da minha vida novamente, mas não era invasiva. Eu ainda trabalhava, cuidava da minha mãe e tinha meu tempo com Cloud no meu pequeno apartamento. Tudo o que foi acrescentado foi uma mensagem ocasional, uma breve ligação telefônica e uma presença que era na medida certa. Naquela noite, sentei-me ao lado da cama da minha mãe, ouvindo-a contar histórias antigas. Ela pegou minha mão com a voz fraca, mas calorosa. Chloe, não tenha medo de se apoiar nos outros. Ter alguém disposto a ficar ao seu lado não significa que você seja fraca. Olhei para minha mãe, meus olhos se enchendo de lágrimas. Eu sei, mamãe. Saindo do quarto dela, parei no corredor e olhei para o céu noturno. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas sabia que, pelo menos por enquanto, não estava mais fugindo. Eu estava parada, enfrentando meus sentimentos e me dando uma chance. Naquele fim de semana, aceitei a oferta dele. Não foi por causa de alguma grande decisão, nem por pena ou uma emoção passageira. Eu só queria ver como seria baixar a guarda depois de 2 anos. Enviei uma mensagem curta para Ethan. Hoje à noite está bom. Ele respondeu quase imediatamente. Passo para te buscar às 6. Dentro do meu apartamento tudo estava igual, mas meu humor era diferente. Escolhi um vestido simples, nada muito sofisticado. Não queria transformar esse jantar em um encontro. Nem queria que parecesse que estávamos voltando no tempo. Eu só queria ser eu mesma no presente. Ethan chegou na hora. Ele estava esperando lá embaixo, vestindo uma camisa azul clara e segurando um pequeno buquê de flores. Quando me viu, ele parou por um momento e depois as entregou para mim. Eu não sabia do que você gostava, então escolhi as mais simples. Olhei para o buquê de margaridas brancas e sorri. Obrigada. Entramos no carro. Ele me perguntou o que eu queria comer. Pensei por um momento. Algo como uma comida caseira. Ele olhou para mim um pouco surpreso. Na casa de quem? Há um pequeno restaurante italiano familiar perto daqui. Não quero ir a nenhum lugar sofisticado. Ele assentiu imediatamente. Tudo bem, o que você quiser. O pequeno restaurante ficava escondido em uma rua lateral tranquila. O cheiro de pão de alho e molho marinara preenchia o ar. Sentamos em uma mesa de canto. Ninguém mencionou o passado, nem o divórcio, nem o dinheiro. Conversamos sobre a comida, o tempo, sobre coisas completamente comuns. Você está comendo mais do que costumava.
ele disse com a voz suave. Não tem mais ninguém me importunando sobre o meu corpo. Eu respondi, meio brincando, meio séria. Ele riu. Eu era realmente um sem noção naquela época, não era? Não respondi. Apenas peguei outro pedaço de pão. Aquela admissão, sem desculpas ou justificativas, me fez sentir mais à vontade do que qualquer pedido de desculpas longo poderia ter feito. No meio da refeição, ele pousou o garfo e olhou para mim. Chloe, tem algo que eu quero dizer. Não estou tentando te convencer nem pedir perdão. Eu olhei para cima. Continue. Ele respirou fundo. Se formos seguir em frente a partir daqui, quero estabelecer algumas regras básicas para nós. Fiquei um pouco surpresa, mas assenti. Primeiro, nada de silêncio. Nós conversamos sobre as coisas, mesmo que sejam difíceis de ouvir. Segundo, seremos claros sobre dinheiro. Não quero repetir o erro de usá-lo como substituto para o cuidado. Se eu estiver ajudando, direi que estou ajudando. Seja um empréstimo ou um presente, você terá o direito de escolher. Terceiro, respeitaremos o espaço um do outro. Não vou te pressionar se você não quiser algo. Ele fez uma pausa, olhando para mim com muita seriedade. E, finalmente, se algum dia você sentir que isso não está certo, tenho o direito de parar a qualquer momento. Não vou te prender por obrigação ou por causa do passado. Fiquei em silêncio por um momento. As regras pareciam simples, mas eram exatamente as coisas que faltaram em nosso casamento. E você? Ele perguntou. Eu também tenho uma regra, eu disse. Ele olhou para mim. Não vou me sacrificar para salvar um relacionamento. Se algum dia eu sentir que estou apenas suportando, eu direi. E se as coisas não puderem mudar, eu irei embora. Ele assentiu sem um pingo de hesitação. Eu aceito isso. O jantar terminou em um tom confortável. Depois de sairmos do restaurante, caminhamos um pouco. Os postes de luz lançavam um brilho amarelo no pavimento úmido e soprava uma brisa fresca. Ethan parou. Chloe, sei que não tenho o direito de pedir mais nada, mas ainda quero perguntar. Você se sente confortável estando aqui comigo agora? Pensei sobre isso com total honestidade. Sim, mas ainda estou com medo. Medo de quê? De criar expectativas novamente, apenas para me decepcionar. Ele assentiu, então vamos devagar, sem grandes expectativas. Olhando para ele, de repente senti uma sensação de alívio. Talvez esse fosse o jeito certo de começar. Nas semanas que se seguiram, nos vimos com mais frequência, mas sempre mantendo um ritmo confortável. Às vezes era um café rápido depois do trabalho. Outras vezes visitávamos minha mãe no hospital juntos e depois cada um seguia seu caminho. Não houve mais enxurradas de mensagens, nem a sensação de ser controlada. Minha mãe logo notou a mudança. Vocês dois estão progredindo, ela disse com a voz brincalhona. Não sei, mãe. Estamos apenas tentando. Minha mãe sorriu. Tentar é bom. Significa que você se sente em paz. Suas palavras ecoaram em minha mente o dia todo. Paz. 2 anos atrás, eu achava que paz significava não precisar de ninguém. Agora, eu entendia que paz era ter alguém ao seu lado que não fizesse você se perder de si mesma. Certa noite, Ethan veio ao meu apartamento pela primeira vez desde o divórcio. Eu estava um pouco nervosa. Claude estava em cima do sofá, observando-o atentamente. Ela não gosta de estranhos, eu o avisei. Ele se abaixou e estendeu a mão lentamente. Olá, garota. Claude não se aproximou, mas também não fugiu. Eu ri. Isso é um progresso. Ele não ficou muito tempo. Antes de ir embora, ele parou na porta. Obrigado por me deixar entrar. Obrigada por respeitar meu espaço, eu respondi. Nós nos olhamos. Não houve abraço, nem mãos dadas. Mas eu sabia que algo estava sendo cuidadosamente reconstruído entre nós. Naquela noite, deitada na cama, pensei em nosso jantar, nas regras, no conforto de não ter que me esforçar tanto. Eu não tinha certeza do que o futuro reservava, mas tinha certeza de uma coisa. Se começássemos de novo, não seria com sacrifício, mas com conversa. Depois daquele primeiro jantar, Ethan e eu entramos em uma nova fase estranha. Não éramos mais marido e mulher, mas também não éramos exatamente amantes. Éramos como velhos amigos, aprendendo a nos reencontrar de forma lenta e cuidadosa. Eu ainda ia trabalhar todos os dias, cuidava da minha mãe à noite e ocasionalmente o encontrava para um simples café ou refeição. Tudo parecia tranquilo, mas havia sempre uma corda esticada em meu coração, uma que parecia que poderia arrebentar ao menor puxão. Eu sabia que meu medo nunca tinha realmente desaparecido.
Ele apenas tinha diminuído. Em uma manhã de segunda-feira, enquanto eu entrava para uma reunião no trabalho, a recepção me chamou. Senhorita Davis, você tem uma visita. Olhei para cima e vi uma mulher parada junto ao balcão da recepção. Meu coração parou. Era Jessica, a ex-assistente de Ethan, a mesma mulher de quem eu suspeitava, de quem tive ciúmes e com quem briguei com ele até ficarmos exaustos. Chloe, faz tempo, ela disse com um sorriso. Era um sorriso familiar, mas agora enviava um calafrio pela minha espinha. Olá, o que posso fazer por você? Tentei manter a compostura, mas minhas mãos estavam cerradas em punhos. Você tem um minuto? Fomos ao café do outro lado da rua. Jessica pediu um chá gelado, enquanto eu fiquei apenas com água. Não estava com disposição para mais nada. Ouvi dizer que você e Ethan estão se vendo novamente, disse ela, indo direto ao ponto. Olhei para ela e perguntei quem havia contado aquilo. Foi o Ethan, ela respondeu. Franzi levemente a testa. Ethan nunca tinha me dito que havia discutido sobre nós com mais ninguém. Um desconforto familiar começou a surgir. Não quero causar nenhum mal, disse ela. Só acho que há algo que você deve saber. Esperei em silêncio que ela continuasse. Na época em que vocês dois eram casados, não havia nada além de uma relação profissional entre nós. Mas eu sei que aquela proximidade a machucou. Esbocei um sorriso fraco e perguntei se ela estava lá para se desculpar. Jessica balançou a cabeça e disse que não era exatamente isso. Estava lá para me dizer que Ethan não é um homem que muda facilmente. Ele pode fazer muitas promessas, explicou ela, mas quando o trabalho chama, ele sempre o colocará em primeiro lugar. Olhei-a diretamente nos olhos e perguntei o que ela queria que eu fizesse. Ela respondeu que apenas não queria que eu cometesse o mesmo erro 2 vezes. Você foi tão profundamente ferida há 2 anos, tenho certeza de que não esqueceu. As palavras dela atingiram em cheio o meu medo mais profundo. Lembrei-me das noites em que esperei sozinha, de suas mensagens dizendo que estava ocupado e das discussões intermináveis. Respirei fundo para evitar que minha voz tremesse. Agradeci pelo lembrete, mas afirmei que o que acontece entre Ethan e eu cabe a mim decidir. Jessica olhou para mim com uma expressão indecifrável e disse que apenas esperava que eu não alimentasse esperanças demais. Com isso, ela se levantou e saiu. Permaneci em meu lugar. A paz tênue que senti nos últimos dias havia sido estilhaçada. Não queria admitir, mas as palavras dela haviam plantado uma semente de dúvida em minha mente. Naquela tarde, Ethan veio me buscar para visitar minha mãe. Olhei para ele com a voz de Jessica ecoando em minha cabeça. Eu queria perguntar, mas tinha medo da resposta. No carro, ele comentou que eu parecia um pouco cansada hoje. Respondi que sim, que o trabalho fora corrido. Ele assentiu e não pressionou. Naquele momento, o respeito dele apenas me deixou mais confusa. Não sabia se devia me sentir aliviada ou distante. No hospital, minha mãe estava dormindo. Ele e eu nos sentamos no corredor e o silêncio se estendeu. Finalmente, contei que Jessica tinha ido me ver naquele dia. Ele se virou para me olhar com um brilho de surpresa nos olhos. Perguntei o que ela tinha dito sobre ele e sobre o passado. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois suspirou e disse que sentia muito, que não deveria ter discutido sobre nós com mais ninguém. Perguntei por que ele fizera aquilo. Ele me olhou com total honestidade e explicou que ela havia perguntado. E ele não queria esconder, mas nunca pensei que ela iria até mim. Mordi o lábio e contei que ela disse que ele não mudaria, que no fim das contas sempre escolheria o trabalho. Ele não respondeu imediatamente. Olhou para o final do corredor, onde a luz projetava um brilho branco na parede. Chloe, não vou negar, ele começou. O trabalho ainda é uma parte enorme da minha vida, mas estou aprendendo a não deixar que ele engula todo o resto. Ele se voltou para mim e disse que não podia prometer se tornar uma pessoa completamente diferente, mas podia prometer que quando eu me sentisse deixada de lado, ele não ficaria em silêncio como antes. Ele prometeu ouvir e se ajustar. Olhei para ele com a mente em turbulência. Suas palavras eram sinceras, mas o medo dentro de mim não podia ser apagado apenas por promessas. Eu disse que precisava de tempo para acreditar nisso. Ele assentiu e disse que sabia. Caímos em silêncio novamente, mas desta vez havia uma distância palpável entre nós.
Percebi que voltar não era apenas enfrentar o presente, era confrontar os fantasmas do passado. Naquela noite cheguei tarde em casa. Sentei-me no sofá e Claude se enroscou ao meu lado. Acariciei seus pelos com o coração pesado, perguntando a mim mesma se estava sendo dura demais com ele. Mas então me lembrei das noites solitárias de antes e soube que não podia simplesmente ignorar aquele medo. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Ethan, pedindo desculpas se me deixou desconfortável e dizendo que se eu precisasse de espaço, ele se afastaria. Encarei a mensagem por um longo tempo. Ele não estava discutindo, inventando desculpas ou me pressionando. Isso era algo que o antigo Ethan jamais teria feito. Respondi que precisava de um tempo, mas pedi para que ele não desaparecesse. Ele respondeu rapidamente que não o faria e que estaria ali. Pousei o telefone e fechei os olhos. Sabia que aquele era um ponto de virada. Eu poderia enfrentar meu medo com coragem ou deixar que ele ditasse todas as minhas decisões. O caminho à frente estava longe de ser fácil, mas pelo menos desta vez eu não precisava mais caminhar no escuro. Depois daquela conversa, Ethan e eu realmente diminuímos o ritmo. Não foi uma distância fria, mas um recuo consciente. Ele não mandava mais mensagens todos os dias, apenas uma curta de vez em quando para avisar que ainda estava lá. Eu fiz o mesmo. Precisava de tempo para organizar meus sentimentos e distinguir o medo do passado de uma emoção genuína do presente. Minha mãe começou a fisioterapia. Todos os dias eu a levava para a sala de reabilitação e doía vê-la lutar a cada passo. Às vezes ela chorava de exaustão e tudo o que eu podia fazer era segurar sua mão com força. Chloe, sua velha mãe está lhe causando tantos problemas? Não diga isso, mamãe. Contanto que você melhore, estou feliz. Naqueles momentos, percebi que ninguém consegue ser forte o tempo todo. Às vezes, admitir sua fraqueza e se apoiar nos outros não é um fracasso. É reconhecer honestamente seus próprios limites. Uma tarde, depois de levar minha mãe de volta para o quarto, sentei-me sozinha no corredor do hospital. Chuviscava lá fora, as gotas de chuva batendo de leve contra o vidro. Abri meu celular e percorri fotos antigas. Uma foto de Ethan e eu dos nossos dias de recém-casados. Éramos tão jovens, com os olhos cheios de esperança. Fotos de viagens curtas, de jantares apressados, repletos de risadas. Perguntei a mim mesma, onde foi que erramos? Não era que não nos amássemos. Nós nos amávamos. Só não sabíamos como proteger esse amor. Meu telefone tocou. Era minha amiga Mia. Como você está passando esses dias? Um pouco melhor do que antes. Mia ficou em silêncio por um momento. Ouvi dizer que você e Ethan estão se vendo de novo. Sim. Você realmente pensou bem sobre isso? Suspirei. Não, mas estou pensando. Mia riu baixinho. Chloe, não estou tomando partido, mas você precisa ter clareza sobre algo. Você tem medo do Ethan de hoje ou tem medo da sua memória do Ethan do passado? Suas palavras me atingiram como uma tonelada de tijolos. Fiquei ali, atordoada. Eu também tive medo de voltar com meu ex, ela continuou. Mas finalmente percebi que o que mais me assustava não era ele. Era a sensação de que eu tinha me perdido de mim mesma uma vez. Desliguei o telefone e fiquei sentada ali por um longo tempo, com as palavras de Mia ecoando na minha cabeça. Do que eu tenho medo? De que ele não mude? Ou de que eu deposite minha confiança nele novamente e acabe me ferindo pelas minhas próprias mãos? Naquela noite fui para casa mais cedo do que o habitual. Limpei meu pequeno apartamento, esfregando cada canto dos armários, cada prateleira da estante, como se arrumar o espaço pudesse clarear minha mente. Abri a gaveta debaixo da cômoda, aquela onde enterrei o cartão do banco por 2 anos. Estava vazia agora. Lembrei-me de como o havia jogado lá dentro, jurando nunca tocá-lo. Esse juramento foi quebrado, não por fraqueza, mas pela vida da minha mãe. E por causa disso vi outra verdade sobre Ethan. E não estava tentando me comprar com dinheiro. Ele o estava usando para manter uma conexão tênue, caso eu precisasse algum dia. Sentei-me na cama, fechei os olhos e perguntei a mim mesma com total honestidade. Se Ethan nunca tivesse sido meu marido, se ele fosse uma nova pessoa que aparecesse na minha vida neste momento, eu lhe daria uma chance? A resposta veio mais rápido do que eu esperava. Sim, eu não o amaria com o mesmo sacrifício cego de antes. Mas havia afeto, uma confiança cautelosa e uma pequena esperança de que pudéssemos tentar novamente de uma forma diferente.
O problema não era ele. Era saber se eu tinha coragem suficiente para impedir que o passado dominasse o presente. No dia seguinte, fui eu quem mandou mensagem para Ethan primeiro. Você está livre hoje à noite? Preciso conversar. Ele respondeu alguns minutos depois. Estou livre. Onde devemos nos encontrar? Naquele café antigo perto do meu escritório. Tudo bem, estarei lá. Aquele café era onde eu costumava sentar e esperar que ele saísse do trabalho. Ao entrar, o cheiro familiar de café acalmou meus nervos. Ethan já estava lá, sentado em uma mesa perto da janela. Ele se levantou quando me viu. Pedi um café para você. Não, obrigada. Sentei-me à frente dele. Por um longo tempo não disse nada. Ele não me apressou, apenas esperou pacientemente. Eu andei pensando nos últimos dias, finalmente disse. Ele assentiu. Estou com medo. Tenho medo de muita coisa, mas percebo que não posso deixar o medo me impedir de seguir em frente. Ele me observava atentamente, com o olhar inabalável. Não estou prometendo ser sua esposa novamente. Não estou prometendo te amar como antes. Mas estou disposta a te dar uma chance. Não por pena, não por dívida, apenas porque quero ver se podemos fazer melhor. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então sorriu. Foi um sorriso contido, mas pude ver claramente o alívio nele. Não preciso de nenhuma outra promessa. Esta chance é mais do que suficiente. Mas tenho uma condição, eu disse. Diga qual é. Se durante esse processo eu sentir que estou começando a me perder, eu vou parar, e você terá que respeitar isso. Ele assentiu com a voz firme. Eu prometo. Ficamos ali, terminamos nossos cafés e conversamos um pouco. Não houve confissões, nem juramentos. Apenas dois adultos que, após muita dor, decidiram abrir um novo caminho, um para o outro sem saber até onde ele iria. Na saída, Ethan parou na porta do café. Chloe, obrigado. Pelo quê? Não por me dar uma chance, mas por ter a coragem de ser honesta consigo mesma. Olhei para ele e sorri de leve. Obrigada por esperar. Nos despedimos ali. No caminho para casa, senti-me muito mais leve, sem mais a sensação de estar sendo forçada, sem mais medos vagos. Apenas uma decisão tomada com a cabeça clara. Eu sabia que ainda haveria muitos desafios pela frente, mas pelo menos eu não deixaria mais o passado me manter prisioneira. Depois que eu disse que lhe daria uma chance, as coisas não mudaram magicamente como em um romance de ficção. Não houve um cortejo grandioso, nem rosas enchendo o porta-malas de um carro, nem promessas de parar o coração. Ethan começou a me buscar novamente de uma forma muito diferente, devagar, com cuidado e, às vezes, com um jeito desajeitado, quase cômico. Ele começou com as menores coisas, uma única mensagem pela manhã por volta da hora em que eu costumava acordar. Vai chover hoje. Não esqueça o guarda-chuva, nada mais. Eu respondia. Tudo bem. E guardava o celular, sentindo um pequeno calor se espalhar no meu peito. Ele já havia se importado antes, mas era como uma instrução. Agora era um lembrete, deixando a escolha para mim. Nossos encontros eram simples. Às vezes em um lugar de sopa de macarrão em um beco, outras vezes em um café na calçada. Uma vez ele sugeriu me levar a um restaurante chique, mas eu recusei. Eu realmente não gosto desses lugares. Ele assentiu imediatamente. Tudo bem, vamos comer pizza na próxima vez, então. Eu ri. Percebi que ele não estava mais tentando provar que podia me sustentar, mas estava aprendendo a ouvir o que eu realmente queria. Minha mãe estava cada vez melhor. A fisioterapia era difícil, mas o ânimo dela estava muito mais alto. Ethan a visitava às vezes, mas não com muita frequência, e sempre perguntava primeiro. Cada vez que vinha, conversava um pouco com ela e depois ia embora, nunca ficando tanto tempo a ponto de deixá-la cansada. Um dia minha mãe sorriu gentilmente para ele. Você é tão ocupado, mas ainda encontra tempo para visitar. Obrigada. Ele respondeu educadamente. Imagina, se algum dia estiver cansada, por favor, me diga para não vir. Minha mãe olhou para mim, seus olhos parecendo entender tudo. Chloe, escolha com cuidado e depois decida. Eu assenti. Estava escolhendo com a cabeça limpa, não com cegueira. No trabalho, comecei a focar mais na minha carreira. Assumi um novo projeto e a pressão era imensa. Havia dias em que trabalhava até tarde, sentindo que ia desabar. Ethan nunca reclamava que eu estava ocupada ou me culpava por não ter tempo. Ele apenas enviava uma mensagem. Estou lá embaixo. Me avise se quiser comer alguma coisa. Se eu dissesse não, ele ia embora imediatamente.
Se eu concordasse, ele esperava no saguão, nunca subindo ao escritório ou interrompendo. Uma vez perguntei a ele: não fere seu orgulho ficar sempre esperando lá fora assim quando está saindo com alguém? Ele sorriu. Estou saindo com uma mulher madura, não com uma garota de 18 anos que precisa de mimos. Suas palavras me fizeram parar. De repente, percebi que ele estava me vendo exatamente como eu era agora. Não uma ex-esposa, não alguém que precisava de cuidados, mas uma mulher independente com seu próprio mundo. Mas nem tudo era perfeito. Às vezes, lembranças antigas surgiam sem aviso. Certa noite, estávamos jantando quando o celular dele tocou. Ele olhou para a tela, hesitou um pouco, depois se levantou e foi lá fora atender. Observando suas costas, meu coração apertou. Um sentimento familiar me invadiu, a sensação de anos atrás, quando eu esperava sozinha enquanto ele estava ocupado em algum lugar fora de alcance. Quando ele voltou e viu como eu estava quieta, sentou-se. Um cliente, explicou antes mesmo que eu perguntasse. Uma ligação urgente. Vamos conversar de novo amanhã. Eu assenti, mas o desconforto permaneceu. Ele me observou atentamente. O que você está pensando? Hesitei, então decidi ser honesta. Estou com medo. Tenho medo daquela sensação de ser deixada para trás. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Obrigado por me contar. Serei mais atencioso. Se algo urgente surgir, eu te aviso antes em vez de deixar você adivinhando. Um ajuste, não um pedido de desculpas. Percebi que essa era a maior diferença entre o homem que ele era agora e o homem que costumava ser. Outra vez, fui eu quem lhe disse que precisava de um fim de semana para mim, que não queria ver ninguém. Ele simplesmente respondeu: tudo bem, descanse bem. Me avise quando sentir vontade de nos encontrarmos. Sem culpa, sem suposições, sem ressentimentos. Eu estava começando a me sentir segura o suficiente para expressar minhas necessidades, algo que eu sempre guardava no passado. Com o tempo, nosso relacionamento progrediu, não rapidamente, mas com firmeza. Ninguém estava com pressa e ninguém estava se escondendo. Eu ainda morava no meu pequeno apartamento, trabalhava, cuidava da minha mãe e tinha tempo para Cloud. Ethan fazia parte dessa vida, mas não consumia tudo. Uma noite, ele veio à minha casa. Cloud estava mais acostumada com ele agora e até deixou que ele a acariciasse algumas vezes. Ele sorriu como um menino. Ela me aceitou. Eu ri junto. Demorou o suficiente. Ele olhou para mim. Não tenho medo de esperar. Sentamos no sofá e assistimos a um filme antigo. Não nos encostamos nem demos as mãos. Mas quando me levantei para pegar água, ele naturalmente me seguiu e me trouxe um copo. Eram gestos pequenos, mas vinham sem pressão. Chloe, ele disse meu nome. Sim, eu não sei para onde estamos indo no futuro, mas quero que saiba que desta vez estou falando sério. Olhei para ele com calma. Eu sei, e eu falo sério sobre proteger a mim mesma. Ele assentiu e sorriu levemente. Eu respeito isso. Naquela noite, quando ele estava saindo, fiquei à porta e o observei partir. Eu não sentia mais aquele vago sentimento de medo. Sabia que estava dando passos lentos, mas firmes. E não importava o resultado final. Eu não teria arrependimentos, pois não havia traído a mim mesma para salvar um relacionamento. Deitei-me na cama e segurei Cláudia em meus braços. Lá fora, as luzes da cidade ainda brilhavam intensamente. Pensei no caminho à frente. Poderíamos nos apaixonar novamente ou não, mas o que importava era que desta vez eu não era mais uma mulher que colocava sua vida inteira nas mãos de outra pessoa. E se eu me apaixonasse de novo, seria um amor nascido não da resignação, mas da clareza. Pensei que, uma vez que aprendêssemos a falar, ouvir e desacelerar, tudo fluiria tranquilamente. Mas a vida não segue uma linha reta. Bem quando você acha que pode respirar fundo, surge uma onda como se quisesse testar se a base que você construiu é forte o suficiente. Aconteceu em uma manhã no início do mês. Eu tinha acabado de entrar em uma sala de conferências quando meu telefone tocou. Era Ethan. Era raro ele ligar àquela hora, então fiquei um pouco surpresa. Pedi licença e saí para atender a ligação. Chloe, tenho que fazer uma viagem de negócios de emergência, disse ele com a voz baixa. Tão de repente, para onde? Chicago. Há um problema sério com o projeto. Terei que ficar lá por pelo menos 2 semanas, talvez mais. Fiquei em silêncio por alguns segundos. 2 semanas. 2 anos atrás,
Esse tempo teria sido o início de inúmeros mal-entendidos. Eu sei o que você está pensando, ele disse antes que eu pudesse perguntar. Não estou ligando para pedir permissão. Estou ligando para informar você, para ser claro. Vou estar ocupado, muito ocupado, mas não vou desaparecer. Entrarei em contato uma vez por dia, não importa o quão tarde seja. Respirei fundo. Você deve ir. O trabalho é importante. Ele fez uma pausa. Você não está brava? Estou preocupada, mas não estou brava. Respondi com total sinceridade. Ele soltou um longo suspiro. Obrigado por ser honesta. Desliguei e voltei para a reunião. Mas durante o resto da manhã não consegui me concentrar. Perguntei a mim mesma se estava pronta para enfrentar esse desafio ou se os velhos medos me engoliriam inteira no momento em que ele partisse. Ethan partiu naquele mesmo dia. Naquela noite, ele me enviou uma mensagem do hotel. Cheguei. Tive uma reunião de emergência, por isso não pude ligar. Você já jantou? Fiquei olhando para a mensagem, com os dedos pairando sobre a tela antes de responder. Sim, descanse um pouco. Os primeiros dias passaram bem. Ele mandava mensagens com regularidade, embora às vezes fossem muito breves. Às vezes era apenas um simples trabalho concluído. Outras vezes, exausto, conversamos amanhã. Eu não exigi mais e não pensei demais sobre isso. Tentei manter meu próprio ritmo. Trabalhar, visitar minha mãe, voltar para casa para Cloud. Mas no primeiro fim de semana, comecei a sentir uma tensão. Não porque ele não estivesse prestando atenção, mas porque uma velha voz na minha cabeça começou a sussurrar que seria como antes, que eu seria a única a esperar novamente. Naquela noite liguei para ele. Ele atendeu após alguns toques. Chloe, você está bem? Ele perguntou imediatamente. Estou bem, mas preciso conversar. Ele ficou em silêncio por um momento. Estou em uma reunião com um cliente agora. Posso te ligar de volta em 1 hora? As palavras eram comuns, mas meu coração apertou. No passado, 1 hora muitas vezes significava a noite inteira. Tudo bem, eu disse, tentando manter a voz firme. Eu te ligo. Eu prometo. Desliguei e coloquei o telefone na mesa. Levantei-me e comecei a andar pelo quarto. Cloud me observava, confuso. A hora passou com uma lentidão excruciante. Continuei verificando o relógio. 15 minutos, 30, 45. Meu peito começou a apertar. Acalme-se, Chloe. Não deixe o passado te arrastar para baixo, eu dizia a mim mesma. Mas minha mente estava em turbulência. Exatamente 1 hora depois, meu telefone tocou. Era Ethan. Desculpe, a reunião demorou um pouco mais. Você está esperando há muito tempo? Fechei os olhos. Sim. Ele ficou quieto, então disse, estou ouvindo. Suas palavras me surpreenderam. Sem explicações, sem desculpas, apenas estou ouvindo. Estou com medo, eu disse em voz baixa. Tenho medo desse sentimento de espera, de ter que me acalmar sozinha. Tenho medo disso. Ele não me interrompeu. Não vou negar que estou ocupado agora. Mas não quero que você tenha que lidar com esse sentimento sozinha. Desta vez estou aqui para ouvir. Respirei fundo de forma trêmula. O aperto na minha garganta diminuiu um pouco. Eu não quero brigar. Só quero que você saiba que, quando você diz para esperar, isso me traz muitas lembranças ruins. Eu entendo. E obrigado por me dizer isso agora, em vez de guardar para si. Ele fez uma pausa. Se eu não puder ligar de volta em 1 hora, enviarei uma mensagem antes para que você não fique imaginando coisas. E se você se sentir ansiosa, tem o direito de me dizer para encerrar a ligação. Não ficarei bravo. Sentei-me na cadeira, a tensão em meus ombros subitamente liberada. Tudo bem. Trocamos mais algumas palavras curtas e desligamos. Naquela noite dormi melhor do que esperava. Não porque ele estivesse por perto, mas porque eu sabia que desta vez não precisava mais adivinhar. A segunda semana passou lenta, mas firmemente. Às vezes ele estava tão ocupado que só conseguia enviar uma única mensagem no meio da noite. Em outras ocasiões, ele tinha mais tempo e conversávamos por 10 minutos. Parei de contar as horas ou de olhar o relógio. Em vez de deixar meu medo me guiar, comecei a confiar em meus sentimentos. No dia em que ele deveria retornar, não fui ao aeroporto para encontrá-lo. Não porque estivesse brava, mas porque estava no hospital com minha mãe. Ele me enviou uma mensagem dizendo que havia pousado, que eu deveria ficar com minha mãe e que ele passaria no meu apartamento à noite. Naquela noite ele veio. Cloud saiu correndo para recebê-lo, mas já não estava mais tão arisca quanto antes. Ele se sentou no sofá e soltou um longo suspiro. Cansado? Perguntei. Cansado, mas bem, ele respondeu.
Ele olhou para mim e agradeceu pelas últimas 2 semanas. Perguntei pelo quê e ele disse que era por eu não ter fugido e por ter conversado. Olhei para ele, sentindo meu coração amolecer. Agradeci por ele não ter me feito adivinhar o que estava sentindo. Ficamos ali sentados, sem dizer muita coisa. Mas naquele silêncio senti uma coisa com muita clareza. Tínhamos acabado de passar por um grande teste. Não com promessas, mas pela forma como ambos reagimos quando o medo apareceu. Ethan se levantou para sair. Antes de ir, ele se virou. Chloe, não sei quantas ondas mais virão no futuro, mas sei de uma coisa. Desta vez, quando a onda bater, não soltarei sua mão e não deixarei você se afogar comigo. Assenti. E se eu sentir que estou me afogando, não vou suportar em silêncio. Eu te direi. Ele sorriu e disse que era tudo de que precisava. Naquela noite, deitada na cama, olhei para o teto. Percebi que o amor maduro não é a ausência de medo. É que quando o medo surge, ambas as pessoas escolhem enfrentá-lo em vez de fugir. E talvez, apenas talvez, depois de toda a nossa errância, ele e eu estivéssemos chegando muito perto de um lugar chamado paz. O longo verão passou devagar. Minha mãe se recuperou aos poucos, desde conseguir se sentar sozinha até segurar uma colher para comer mingau e dar seus primeiros passos trêmulos na sala de reabilitação. Cada vez que ela estremecia de dor, mas depois olhava para mim e forçava um sorriso, eu entendia mais profundamente que a vida não tem caminhos retos, apenas pessoas que são persistentes o suficiente para não desistir no meio do caminho. Ethan continuou a ser uma presença regular, mas não intrusiva em minha vida. Ele me acompanhava ao hospital em tardes tranquilas. Às vezes conversava um pouco com minha mãe e ia embora. Outras vezes ficava mais tempo ajudando meu pai com a cadeira de rodas ou ouvindo as velhas histórias de minha mãe. Observando essas cenas, meu coração não doía mais como antes. Em vez disso, senti uma estranha sensação de familiaridade misturada com novidade. Uma tarde, quando minha mãe já estava bem o suficiente para se sentar no corredor e tomar um pouco de ar fresco, ela pegou minha mão e disse calmamente que via que nós dois não éramos mais como antes. Sorri de leve e disse que estávamos aprendendo de novo. Minha mãe assentiu. Aprender de novo é algo bom, ela disse. Mas lembre-se de uma coisa. Não se prenda porque tem medo de perder e não fuja porque tem medo de se machucar. O importante é viver honestamente com seu próprio coração. Apertei a mão dela. Suas palavras eram simples, mas pareciam o ponto final em todas as ansiedades que senti nos últimos meses. Naquela noite, Ethan me levou para casa. No caminho, as luzes da cidade se acenderam, refletindo nas janelas do carro em longos rastros cintilantes. Ele não ligou o rádio, apenas dirigiu devagar, criando um espaço silencioso para nós. Chloe, ele disse meu nome. Quero te perguntar uma coisa. Não estou tentando te forçar nem tirar conclusões precipitadas. Virei-me para olhá-lo. Ele respirou fundo e perguntou se eu achava que estávamos indo na direção certa. Fiquei em silêncio por alguns segundos e depois respondi com absoluta honestidade que sim. Não porque tivesse certeza sobre o futuro, mas porque no presente não sentia que estava me forçando a suportar nada. Ele sorriu com um olhar suavizado e disse que sentiu o mesmo. O carro parou em frente ao meu prédio. Abri a porta e saí, mas não me apressei. Ele também saiu do carro e parou na minha frente. Não houve contato físico apressado, apenas duas pessoas paradas perto o suficiente para sentir o calor uma da outra. Ethan, chamei seu nome. Não estou prometendo ser sua esposa novamente, mas estou disposta a seguir em frente com você como parceira, começando do início. Se um dia eu sentir que isso não está certo, eu te direi. E se você sentir que não está certo, você tem que me dizer também. Ele me olhou por um longo tempo e depois assentiu, com a voz embargada pela emoção. Ele concordou e prometeu que desta vez não me deixaria sozinha no silêncio. Não nos abraçamos nem nos beijamos. Apenas nos olhamos como duas pessoas que finalmente avistaram a margem após uma longa tempestade. Nos meses seguintes, minha vida gradualmente voltou ao ritmo normal. Minha mãe recebeu alta e descansou em casa. Voltei ao trabalho com o coração mais tranquilo. Ethan ainda estava ocupado, mas tinha aprendido a gerenciar seu tempo. Às vezes ele passava no final do dia para um jantar rápido comigo antes de voltar ao trabalho. Em outras ocasiões, nos fins de semana,
Levávamos minha mãe para passear no parque, observando as pessoas se exercitarem e ouvindo o sussurro do vento nas árvores. Um dia, enquanto arrumava meu pequeno apartamento, abri a velha gaveta onde costumava guardar o cartão do banco. A gaveta estava vazia, mas meus sentimentos não estavam mais. Sorri para mim mesma. O que antes fora um símbolo de humilhação e depois um meio de salvação, tornara-se finalmente a maior lição da minha vida. Naquela noite contei a história para Ethan. Após ouvir, ele disse apenas uma coisa: obrigado por não deixar que aquele mal-entendido se transformasse em ressentimento. Olhei para ele e respondi: obrigada por usar seu tempo para mudar, em vez de usar seu dinheiro para tentar me prender. Nós nos olhamos em silêncio. Naquele momento, certas coisas não precisavam de palavras. Um ano após o colapso da minha mãe, em uma tarde ensolarada, Ethan estava na varanda do meu apartamento, segurando minha mão enquanto observávamos a cidade. Chloe, eu não sei o que o futuro reserva, mas se eu puder percorrê-lo com você, estou disposto a ir tão devagar quanto for necessário. Apertei levemente a mão dele. Eu não vou te pedir para correr. Só peço que caminhe comigo e não me deixe para trás. Ele assentiu e prometeu que assim seria. Naquele instante, percebi que a felicidade não consiste em voltar ao passado ou apagar velhas cicatrizes. É quando duas pessoas são maduras o suficiente para encarar as rachaduras, sem escondê-las ou negá-las, e decidir reconstruir tudo, lenta, mas firmemente, lado a lado. Eu costumava pensar que baixar a cabeça para pedir ajuda era uma derrota. Mas no fim, aprendi que a verdadeira derrota é ignorar a verdade, recusar a comunicação e negar a si mesma uma nova chance. A história de Chloe e Ethan não é um conto de fadas perfeito, mas é uma história real, fiel às emoções, fiel aos erros e fiel ao crescimento mútuo. Se você acompanhou até aqui, talvez também tenha se sentido perdido entre o orgulho e o amor, mergulhado no silêncio e nos mal-entendidos. Espero que esta história lhe lembre de algo fundamental. O amor não morre pela distância, ele morre pelo silêncio. E às vezes dar uma nova chance um ao outro não é um sinal de fraqueza, é um ato de coragem.